mais uma vez nesse Ampul de Norte a Sul, uma ideia de a gente tentar registrar o percurso e a trajetória de nossos presidentes regionais. A gente tem enfrentado tantos problemas nos últimos meses, que eu acho que, pelo menos, a gente tem que registrar os esforços de cada um de nós, né, no sentido de continuar à frente de um projeto como esse, de uma Associação Nacional de História, que teve a sorte, diante do grande azar, que é ter esse bosta como presidente, o Bolsonaro, ter conseguido regulamentar nossa profissão. O impacto disso para a área de humanidades é enorme, né? Também mostrou, talvez, para a maior parte das pessoas, a importância da história, que, em geral, as pessoas naturalizam como se fosse um conhecimento acessível e simples, e simplório, né? E eu acho que a gente consegue, essa associação hoje, ela consegue tanto demonstrar que a história é uma ciência, é um conhecimento erudito, um conhecimento que nos leva a refletir com vagar, né, com cuidado, com uma teoria robustecida, com uma metodologia alimentada pelas novas abordagens e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas compreendam que esse conhecimento ele é absolutamente possível, né, de ser espalhado, né, para um grupo muito maior de pessoas do que a própria academia. Então, acho que o grande desafio da Ampul é, ao mesmo tempo, salvaguardar, né, a importância do conhecimento histórico, o que esse conhecimento significa. Ah, Carmel Veal entrou aqui agora, que gracinha, Marta Almeida, mas também o que a gente pode fazer para que cada vez mais a história seja um campo, né, em que todos possam ter acesso para pensar um pouco sobre o seu passado e projetar, quem sabe, um futuro muito melhor, né? Então, Ampul, de norte a sul, tem o objetivo de registrar o percurso de cada coordenador. Eu acho até que tem alguns que não vou querer fazer, porque ficou meio sem graça perante a Câmara. A gente sabe que isso não é um processo fácil, às vezes a gente se anima, e aí alguém fala, você não devia ter falado essa palavra, você não devia ter falado isso. Mas eu acho que o que é bom da live é exatamente a espontaneidade, né? Porque as pessoas também estão desnudas de determinados comportamentos mais afeitos à área acadêmica, mais dispostos a falar para um público em geral, né? Algumas pessoas têm mais facilidade disso, outras menos, né? Então, eu queria muito agradecer aos dois por terem aceitado esse desafio, graciosamente, generosamente, para a associação. Eu sei que muitos de nós estão tentando fazer o que há de melhor, numa conjuntura que só tem coisas ruins, né? Então, também é um desafio enorme acordar todo dia, acreditar que o mundo vai melhorar, e que o pouco que cada um de nós fizermos vai ser alguma coisa grande no conjunto, no coletivo, né? Então, eu queria muito agradecer ao Cristiano Nicolini, né, que é um jovem doutor, ele defendeu em 2019, ele tem uma tese chamada Entre História e Memória, o pensamento histórico e as narrativas sobre a regionalidade na educação básica do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, que é interessada porque o Rio Grande do Sul ele tem uma marca. Eu sou meio metida em falar de historiografia, não sei se sou a melhor pessoa, mas o que eu conheço da historiografia do Rio Grande do Sul eles nunca abriram mão da importância do conceito de região e da regionalização do conhecimento. É muito interessante quando você vê se comparar com outras unidades da federação, o Rio de Janeiro, inclusive, como a característica da observação do historiador e da historiadora do Rio Grande do Sul não prescinde de uma análise regionalizada. Ainda que muitos de nós tende a olhar uma história regional como se fosse uma coisa assim meio de segunda categoria, misturando com os memorialistas. Eu acho que é muito mais ignorância do que propriamente uma reflexão mais densa. Agora, por exemplo, eu tenho um colega, Guden, que está fazendo um verbete região para um novo dicionário da terra, que eu estou fazendo depois de 15 anos, e é um dos verbetes mais difíceis, que é como você vai atravessar a discussão do que seja o que é uma história regional, né, à luz de
de todas as discussões que nascem, não só na história, mas sobretudo na geografia, né, na sociologia, etc. Então, o Cristiano é hoje, ele fez doutorado e fez bolsa sanduíche na Universidade do Porto, né? Que maravilha, aquela universidade. E ele estuda muito identidade regional, história regional. O seu trabalho está muito voltado, né, para o ensino da história na Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu não a conheço, ela fica onde? Depois você também me explica, que eu não sei onde ela fica. E adotou pela Universidade Federal de Santa Maria, então, muito obrigada. Eu acho que estou tentando me lembrar, um ex-aluno que trabalha com questão do rural e é dessa universidade, mas agora eu não estou lidando o tema com a pessoa, sou capaz de falar a tese dele e não guardar o nome dele. O outro é o Matheus Torres, que é de Brasília, um lugar que eu ainda tenho que fazer as pazes com Brasília. Toda vez que eu começo a me apaixonar um pouquinho da cidade, coloco alguém lá que realmente não dá nem vontade de ir, né? Mas ele é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, efetivamente, ele não despencou do mapa, ele subiu, né, o mapa para entrar como professor da Universidade de Brasília. Tem uma relação tanto com a história quanto com o direito, algo que eu amo, né, porque eu acho que esses dois campos de conhecimento precisam cada vez conversarem mais, né? E tem uma tese de doutorado, política, discurso e ditadura, o Supremo Tribunal Federal, isso é bom demais, né? É, no que se refere aos recursos ordinários criminais. É um tema também, apesar da ditadura ser um tema que ultimamente tem sido muito frequentado pelos historiadores, principalmente da sua geração, o que eu imagino é que existe ainda temáticas incomensuráveis, que a gente não tem a menor ideia, né, do que foi esse período, a partir de determinadas chaves de leitura que sequer a gente se propôs, né, a esquadrinhar. Então, eu sempre brinco que eu tenho 6 temas e uma vida, mas, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostaria de estudar é as questões das ligas camponesas e da ditadura. Agora eu estou com um pós-doutorando, Pedro Teixeirense, que vai estudar isso, então acho que ele vai lavar minha alma, né? Porque vai me ajudar a pensar essa discussão e vai, com certeza, dar uma contribuição muito inovadora. Né? Então, obrigada a todos. Eu vou desligar o meu microfone. Cristiano, você tem 15 a 20 minutos para falar, depois o Matheus, e depois a gente volta para a segunda pergunta, ok? Vamos lá. Certo. Obrigado, Márcia. Está me ouvindo bem aí? Está tranquilo o som? O sinal aqui em Goiânia está oscilando um pouquinho e fiquei um pouco preocupado, mas acho que agora vai funcionar. Bom, então, como a professora Márcia disse, eu sou um recém-chegado aqui em Goiás, eu venho do Rio Grande do Sul, prestei concurso ano passado, juntamente com a defesa da tese, foi tudo muito meteórico, assim, aconteceu tudo muito rapidamente. Ainda estou conhecendo a cidade aqui, o povo de Goiás, né, de Goiânia especificamente. Bom, então, a primeira questão seria falar um pouquinho da nossa trajetória, é isso? E depois nós falamos mais especificamente da AMPU. Bom, então, como a professora Márcia já sinalizou, eu comecei a praticar, fiz todo o meu trabalho na área de História lá no Rio Grande do Sul. Comecei em 96 na graduação lá na Unicinos, em São Leopoldo. Depois parei um tempo, acabei me afastando, fiquei na sala de aula mesmo, né, atuando como docente na educação básica. E ao sentir falta da pesquisa, dessa proximidade com a academia, eu retornei para a Universidade de Santa Cruz do Sul, que fica perto da próxima região do Vale do Taquari também uma região de colonização predominantemente teuto, né, teuto brasileira, e fica a uns quilômetros de Porto Alegre, assim, não é tão distante como Santa Maria. E aí eu fiz a especialização e mestrado aí, e o mestrado foi, na verdade, um mestrado interdisciplinar, foi na área de desenvolvimento regional, e por isso também que eu me aproximei muito desse conceito de região. Né? Foi no mestrado em desenvolvimento regional que nós trabalhamos com essa construção histórica da noção de região, regionalidade, território, conceitos que o pessoal da geografia
domina bem, e nós da historiografia, da história, às vezes, acabamos usando indevidamente. Foi nesse mestrado que eu aprendi que não se chama município de cidade. Cidade é só para área urbana, mas a gente continua a usar cidade, mas os geógrafos têm essas distinções. Enfim, mas mesmo nesse mestrado interdisciplinar, eu continuei pesquisando o meu tema de interesse, que era a questão da identidade, da construção identitária nessa região de colonização predominantemente germânica e também italiana, no Rio Grande do Sul. A região do Vale do Taquari e a região de Santa Cruz, que é a região chamada Vale do Rio Pardo, elas têm toda a sua construção identitária, tanto historiográfica quanto na área do turismo, a sua propaganda, né, como região, é pautado nessa colonização europeia do século XIX e diante. E é isso que eu problematizo nas pesquisas, justamente essas narrativas que foram invisibilizando outras identidades, como o negro, o indígena, poloneses, portugueses, tantos outros que compuseram esse mosaico identitário da região. Então foi um trabalho assim que inaugurou essa problematização. Hoje já tem outras pessoas pesquisando também. Tem uma universidade lá que investe bastante nessas outras narrativas, né? Enfim. E aí sempre vinculado à educação básica. Eu sempre atuei com alunos de várias redes do ensino fundamental e médio. E finalmente, então, cheguei no doutorado e consegui no doutorado em Santa Maria eu consegui finalmente trazer essa discussão que eu vinha construindo para a área do ensino de história, sempre foi a minha experiência de vida, é onde eu realmente estava imerso, né? E aí, com a orientação do professor Jorge Cunha, de Santa Maria, eu consegui me identificar com o campo de estudos da educação histórica, por isso, então, mais tarde eu fui fazer o doutorado de sanduíche com a professora Isabel Barca, no Porto, e aí eu conheci essa área de pesquisa, que no Brasil é representado principalmente pelo LAPEDU, no Paraná, a professora Dolinha, né, Maria Auxiliadora Schmidt, e fui, então, construindo essa minha tese a partir desse diálogo entre a regionalidade, que eu já vinha trabalhando, a construção da regionalidade, da ideia de região, com a sala de aula, com o pensamento de jovens estudantes. E aí trabalhei com narrativa de quase 600 crianças no nono ano do ensino fundamental que estudam nessa região do Vale do Taquari. Visitei os 36 municípios, conversei com eles, apliquei questionários, foi um trabalho interessante. Quando eu finalmente conheci, de fato, a região que eu conheci, que eu estudava teoricamente, né? Então, no doutorado eu completei esse trabalho de dia a campo. Então é isso. E aí, ano passado, eu fiz o concurso aqui. Foi aproximadamente no mesmo mês a banca. E fui aprovado, então, para a área de estágio aqui na UFG. E estou aí, enfrentando as novidades, tentando manter a calma diante desse cenário, né? E aí, justamente nesse começo de carreira acadêmica, vem a pandemia. Eu pude dar 2 semanas de aula e, em seguida, entramos nesse processo aí. E depois eu falo mais especificamente, então, da minha entrada aqui de Goiás. Obrigado. Você, Matheus. É você. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite da Tampo Nacional, obrigado, professora Márcia, professor Cristiano, um prazer estar aqui com você. Bom, a minha trajetória é um pouco diferente, né? Um pouco sui generis. Como a professora Márcia falou, a minha primeira graduação foi Direito, né? Quando eu resolvi fazer Direito, eu tinha ainda muita dúvida. Na verdade, a minha intenção era fazer Direito e História junto, só que acabou que a Faculdade de Direito me tomava muito tempo e eu gostei do curso muito interessante. Eu não me via, só que eu sempre não me via assim muito trabalhando na área, era muito estranho, mesmo fazendo estágio, mesmo, enfim, trabalhando com eu gostava mais de política, eu gostava mais de coisas relacionadas à história, enfim, história sempre foi uma paixão que eu tive, né, uma coisa que eu sempre gostei muito desde muito jovem, desde criança. E eu fiz Direito na Federal de Santa Catarina, entre 97 e 2002, me formei. Ao me formar em Direito, foi um troço interessante, porque eu trabalhei
minha monografia de final de curso foi sobre fidelidade partidária, e para estudar, eu sempre gostei muito de política também, então para estudar fidelidade partidária eu tive que ir uma legislação que era uma legislação da ditadura. E eu digo sempre que foi durante a faculdade de Direito que me veio as perguntas que depois me fizeram fazer as abordagens que eu acabei fazendo sobre a ditadura militar, né? Eu sou da geração que viu, quando eu era adolescente, viu Anos Rebeldes, né? E comecei a me interessar muito por aquele tema e conversar com meus pais. Meus pais sempre foram pessoas muito politizadas, principalmente meu pai, né? Mas sempre falaram muito sobre ditadura. Minha mãe, ela fez letras nos anos 70, então ela lembra muito bem também como é que era. Justamente dessa época, mas eu estudando, eu lembro uma vez, eu sempre conto essa história, que eu estudando, ainda no curso de Direito, estudando Direito Constitucional, na Biblioteca do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, estudando ali garantias constitucionais, direito à integridade física, direito ao julgamento justo, me veio uma pergunta assim, mas e do judiciário durante a ditadura militar? Né? Tipo, porque que eu saiba, existia. Se falava muito do executivo, se falava muito do legislativo, o judiciário era uma coisa que ficava de fora. Mas isso foi uma questão que me veio, ficou na minha cabeça, e eu toquei a vida, toquei a faculdade, estava bem no começo ainda. Tá. Quando eu me formei em Direito, eu comecei a estudar, como a maioria das pessoas que se formam em Direito, comecei a estudar para concursos, né, concurso público. E nesse meio tempo eu resolvi daí fazer História. Falei, não, enquanto eu estudo para concurso, eu vou fazer História, porque foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E também me apaixonou. Estava estudando há um ano, fiz vestibular para daí a Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, e comecei o curso concomitante com meus estudos para concurso. Em 3 anos acabei passando um concurso para advogado das Centrais Elétricas de Santa Catarina, né, Companhia de Energia Elétrica Estatal, e virei advogado. Então eu era advogado e fazia História à noite, e comecei a perceber que a melhor parte do meu dia é quando eu ia para a faculdade de História, né, e que trabalhar como advogado não era o que eu queria, respeito muito. Hoje eu sou membro, né, do Conselho, sou membro do Conselho de Direitos Humanos aqui da OAB do Distrito Federal, fui efetivado há pouco tempo, né, como conselheiro, mas então tenho muito respeito à profissão de advogado, mas eu vi que eu gostava mesmo de História e queria ser professor de História. Até muitos perguntavam, mas por que tu não foi para a academia em Direito? Eu falei, não, porque eu me interesso mais por História. E a coisa mais interessante disso tudo é que no meio da faculdade de História abriu o primeiro mestrado em História da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. Eu estava na metade do curso de graduação ainda. E achei que, puxa, ainda mais que era um mestrado em História do Tempo Presente, tinha tudo a ver com o meu tema, tinha tudo a ver com o que eu queria pesquisar, tinha tudo a ver com ditadura. E eu pensei, eu acho que eu vou fazer. Daí eu tive uma grande incentivadora, foi a professora Silva Arendt, até hoje eu agradeço muito a ela pelo incentivo que ela me deu. E ela disse mesmo, não faz o teste, né, faz a prova, né, avante. E fiz a prova, consegui ser aprovado, e fazia, era bem uma loucura, assim, meu mestrado, que daí eu fazia não desisti da graduação, porque eu pensei, não, futuramente, talvez eu queira ser professor de universitário, e talvez me exija a graduação em História, então não larguei a graduação em História, eu fazia mestrado, eu trabalhava, e eu ainda, final de semana, dava umas aulas em cursinhos preparatórios para concurso. Não aconselho a ninguém, e se fizerem isso, por favor, façam só por um breve período. Eu fiz isso por um breve período, fiz 1 ano, 2 anos, mais ou menos assim. Então eu fiz o meu mestrado, aprendi muito, fui orientado pelo professor Reinaldo Long, que é outra pessoa que fundamental na minha vida acadêmica, que eu sempre agradeço, ele fica constrangido, mas é verdade. Ele e a Silvia, né, que eles são casados, inclusive, ele e a Silvia são os meus mentores, eu sempre coloco assim. E eu terminei o mestrado antes de terminar a graduação em História. Eu demorei um pouquinho e me formei, enfim, quando terminei o mestrado, eu já comecei a me preparar para fazer doutorado, porque eu já sabia que era aquilo que eu queria, e daí no doutorado eu resolvi assim, não, eu vou fazer apenas o doutorado, vou me dedicar exclusivamente à pesquisa e afins. E saí, me demiti do meu emprego, daí, nesse meio tempo, daí eu me formei em História, e fui fazer doutorado com outra pessoa que também é fundamental na minha vida acadêmica, que é a professora Carla Rodegueiro, que me abriu também um horizonte imenso de possibilidades em termos de pesquisa. Sim, no mestrado,
tanto na graduação em História como no mestrado, eu pesquisei a mesma coisa, né? Eu pesquisei ditadura, eu pesquisei um processo judicial, né? Porque daí, utilizando justamente minha expertise em direito, eu aproveitei e pesquisei um processo judicial de uma operação nos anos 70 chamada Operação Barriga Verde. E essa operação é justamente uma caça aos membros do Partido Comunista. Em São Paulo, esse tipo de operação, essa operação resultou na morte do Herzog. Só que ela teve em vários estados. Ela teve no Paraná, ela não teve no Rio Grande do Sul porque o governador conseguiu impedir, teve em vários outros lugares. E em Santa Catarina se chamou Operação Barriga Verde, né? Então toda a estrutura de segurança do estado foi envolvida, do Exército, a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Foram presas 42 pessoas, né? E eu investiguei, justamente consegui esse processo no Superior Tribunal Militar, que tinha acabado de liberar, e ainda assim foi uma dificuldade para conseguir o processo. Hoje está mais tranquilo, mas na época foi bem difícil conseguir ter acesso a esse processo. E eu queria trabalhar, num primeiro momento, a visão do judiciário. Qual era a visão dos juízes militares, né, sobre os réus, né? E justamente essa coisa de legislação. Porque eu ficava pensando o seguinte, olha, os juízes sempre colocam-se como imparciais, mas eu não via como possível um juiz militar ser imparcial num caso como aquele. Enfim, acabei pesquisando mais coisas, acabei pesquisando visão judiciária, o procurador de justiça militar, os próprios advogados, as defesas, os réus, enfim, acabou ficando uma dissertação que eu considero muito, muito interessante. E na graduação, daí, como eu estava fazendo graduação junto e pesquisando junto, eu me detive para fazer minha monografia de final de curso nas mulheres, nas réis, né, do processo, e como é que elas eram vistas. Eu tive aula com a professora Marlene de Faver, né, maravilhosa, e aprendi muito sobre gênero com ela, e justamente eu percebia isso, que o tratamento dado a réus e rés eram diferentes. Perguntavam-se coisas íntimas para elas. Então, eu acabei fazendo uma monografia sobre as mulheres e a Operação Barriga Verde. Aí, quando eu fui justamente para o doutorado, eu queria pesquisar, e pesquisei muito dentro do mestrado também, a questão do anticomunismo, bebendo muito na fonte do professor Rodrigo Pato e, claro, da professora Carla Rodegueiro. E quando eu fui fazer doutorado com a professora Carla, o projeto inicial era falar sobre anticomunismo no STF. E a professora Carla, assim, eu acho que eu tenho uma sugestão mais interessante para você. É tratar o discurso de imparcialidade do STF nesses acórdãos. O acórdão, ele é a decisão final, né, do STF, é o resultado final de um julgamento no STF, em que, na época, o STF era o único tribunal civil que julgava crimes contra a segurança nacional, porque a pessoa era processada pelas auditorias militares, passava pelo Superior Tribunal Militar, o único tribunal que ela tinha possibilidade de recorrer para um tribunal civil era o STF. E claro que imparcialidade é uma construção, e eu fui descobrindo isso, né, não é o que é dito na Faculdade de Direito, por exemplo, e nos fóruns por aí, e eu fui trabalhando com Bourdieu esse discurso de imparcialidade do judiciário, durante daí o meu doutorado. Só que nesse meio tempo, né, quando eu tinha feito já o meu primeiro ano do doutorado, eu tive a felicidade de ser chamado no concurso para a Universidade Federal da Fronteira Sul. Né, eu sou de Santa Catarina, eu sou de Florianópolis, pode ver que meu mestrado, né, e graduação foi todos em Florianópolis, em Santa Catarina, e fui professor em Chapecó entre 2011 e 2015, né, quase na abertura. A universidade tinha sido criada pelo governo Lula em 2009/2010, e eu fui professor lá de 2011 até 2015, foi uma experiência maravilhosa, e durante esse meio tempo eu estava fazendo daí o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu terminei meu doutorado em 2014, e em 2014 foi um ano que concluí justamente, né, trabalhei esses discursos de imparcialidade, trabalhei o STF, tinha acabado, obviamente, trabalhando mais coisas, a estrutura do STF, as nomeações, as biografias dos juízes, como que eles se relacionavam com o sistema, né, como que, mesmo eles sendo nomeados pela ditadura, mesmo eles sendo ligados ao governo, e mesmo sabendo que qualquer coisa que eles poderiam fazer, né, eles poderiam ser caçados, a gente notava que nas decisões eles criavam um discurso de imparcialidade, como se eles estivessem simplesmente aplicando a lei normal. E é visível na leitura dos processos, dos acórdãos, que a questão
política, porque eles sempre se colocam como sempre, nós não somos políticos, nós não aceitamos pressões sociais, nós não aceitamos pressões externas, colocavam ali com clara evidência uma cultura política de doutrina de segurança nacional, de apoio total e restrito à ditadura. É uma conclusão do STF ser um braço mesmo do regime naquela época. Logo que eu terminei o doutorado em 2014, a minha esposa, ela fez um concurso e veio para Brasília. E daí eu vim num primeiro momento como acompanhante, como acompanhamento de cônjuge. E trabalhei 2015 a 2014, a 2019, daqui na Universidade de Brasília, e final do ano passado, 2019, eu tive, né, a graça de ser acolhido pelos colegas e ser redistribuído. Então, eu fui redistribuído para a UNB em 2019, apesar de já estar trabalhando aqui desde 2015, continuando trabalhando com temas relacionados à ditadura, né? Até o Cristiano começou a trabalhar agora, a gente, quando entra na universidade, a gente fica, assim, com vontade até de fazer mais pesquisa, mas sempre tem um monte de outras coisas, a gente tem que ser muito organizado para poder fazer, e às vezes eu me pego, assim, né, eu me pego, às vezes, vendo assim, meu Deus, eu tenho que pesquisar, eu tenho que escrever e afins. Mas é isso, né? E desde então eu estou na UNB e agora provavelmente acabei sendo recebido, eu vou mudar de área, digamos assim, vou para a área de contemporâneo, que não vai me dar muita coisa, né? Mas pretendo futuramente trabalhar com fascismos. É isso. Olha que coisa engraçada, né? Porque eu, quando entrei na universidade, já foi há muitos anos, Cristiano é novo, né? Aquele cara que está entrando agora na universidade, está conhecendo o departamento, está lidando, né, com as vaidades e as particularidades de cada um. E eu me lembro até hoje, sempre falo para os amigos, eu tinha um grande colega do departamento chamado Leandro Conder, que é um filósofo maravilhoso, né? Vocês têm uma ideia, minha admiração por ele é que meu filho mais velho se chama Leandro, em homenagem a ele, né? E quando eu entrei no departamento, eu falei assim, o que eu faço nesse departamento? Ele falou assim, fica quieta, não fala nada não, espera um pouquinho, veja que como as pessoas se movimentam, porque as pessoas são muito rápidas, né? Tem muita rapidez para escolher onde você vai ficar. Você fala uma coisa que alguém não gostou e você já está em outro grupo. E foi uma lição que eu levei para a vida, né? Porque a gente entra num departamento sempre querendo fazer muita coisa, a gente fica muito feliz, porque é uma profissão tão difícil, é tudo tão doloroso, né? Que a gente entra para entregar ao departamento o mundo de possibilidades que a gente imaginou na nossa cabeça para ajudar a universidade, etc. E a academia, ela tem um movimento próprio, né? De incorporar novas ideias, de aproveitar ideias antigas. Então eu fico assim olhando o Cristiano, imaginando aqui na cabeça qual é essa aproximação que ele está tendo. Então, Cristiano, me conta aí um pouquinho sobre como é que foi sua entrada, um pouco mais e por que Ampu? Por que você, ao mesmo tempo que entrou tão novo, né, nesse novo caminho que é a própria trajetória acadêmica que a gente conhece nas beiradas, mas só conhece mesmo quando a gente passa a pertencer a um departamento de história, por que você resolveu assumir os dois desafios, ao mesmo tempo entrar no departamento, um recém-doutor, e estar à frente de uma AMPU cuja tarefa de organização deve ser enorme. Fala aí para mim. Certo. Obrigado, professora Márcia. Eu, na verdade, a minha relação com a AMPU lá no Rio Grande do Sul, ela vem desde 2005. Como eu disse, eu atuava na educação básica, mas sempre busquei manter o pé na universidade, na pesquisa, né? E em 2007, então, eu a AMPU, participei lá do primeiro simpósio, o simpósio nacional, que foi em São Leopoldo, na universidade onde eu me graduei. E aí que eu conheci mais de perto a AMPU, porque até então, como professor da educação básica, eu realmente não tinha conseguido essa aproximação tão significativa como alguns colegas.
Então foi a partir de 2007 que eu estabeleci essa aproximação. E chegando aqui em Goiás, então, o sinal está ok aí? Aqui houve uma queda do sinal da internet. Está tudo ok por aí? Bom, chegando aqui em Goiás, então, eu procurei conversar com as pessoas para saber de quem estava na diretoria, né? Porque eu havia feito já a minha transferência para a regional daqui, e aí eu fiquei sabendo que a diretoria estava vaga desde 2017, na última edital de eleição não surgiram chapas, e acabou ficando esse período aí, acho que 2 anos mais ou menos, sem diretoria. Aí eu passei a participar de reuniões de um grupo, reuniões virtuais. Eu acho que isso já foi durante a pandemia, e fomos trocando ideias e conversando. Então eu coloquei meu nome à disposição para participar do grupo, e eu não sei em qual momento meu nome foi colocado como a presidente da chapa. E aí nós fomos delimitando o trabalho, fomos nos aproximando do grupo, conheci as pessoas aqui de Goiás, né, pessoas interessadas, e no início nós éramos um grupo maior, até que chegamos no 6 para a diretoria. Na verdade, dessas 6 pessoas, das 5 pessoas além de mim, eu conheço uma pessoa presencialmente, que é a professora Ana Carolina Coelho, da UFG, com quem eu já havia dialogado, mas os demais eu conheci mesmo virtualmente. Então, ainda estamos para nos conhecer, né, presencialmente. E aí fomos construindo, trocando ideias, discutindo, montamos a proposta, e aí tivemos o desafio de organizar a comissão eleitoral, porque seria tarefa da antiga diretoria, mas como não houve diretoria, então nós conseguimos conversar com 2 colegas aqui de Goiânia, a Flávia e a professora Diane Valdez, e elas conseguiram elaborar o edital, então. E as eleições ocorreram agora, recentemente, pela plataforma digital, pelo site da AMPU, com auxílio da AMPU Nacional, do Pablo, que foi sempre prestativo, né, nos ajudando e tirando dúvidas. E aí nós construímos a nossa proposta, então, que agora nós passaremos a divulgá-la de forma mais intensa. Nós explicitamos ela na carta-programa já, mas como esses 2 anos ficaram ociosos, sem a diretoria, acabou muitos filiados acabaram se distanciando. Então, nós obtivemos a lista dos filiados, primeiramente, com o Pablo. Aí percebemos que havia uma lista de mais ou menos 90 afiliados, mas alguns estavam com e-mails desatualizados, alguns já nem moravam mais, né? Ainda estavam vinculados à regional. Então tivemos todo esse trabalho assim de encontrar as pessoas. E no final conseguimos um número significativo. Não foi o número que esperávamos de participantes da eleição, mas conseguimos concluir o processo. Então assumimos agora, foi no dia 19, né? Foi bem recente ainda. Estamos agora fazendo a parte prática mesmo, indo em território e ativando todas essas questões burocráticas. Em seguida, o quanto antes, passarmos a atuar, então, na nossa lista de propostas, que, conforme o próprio nome da nossa chapa, que é Goiás. Enquanto ele não volta, você fala, Matheus. Aqui tudo Sim, acontece, imagina. Posso falar da minha relação com o PU. Na verdade, foi quando eu já estava fazendo mestrado, né? Porque como eu estava fazendo mestrado e graduação junto e tal, eu no mestrado, justamente em 2007, né, que foi o ano que eu entrei, teve a Nacional de São Leopoldo. E os meus colegas falando de Ampu, vai ter Ampu, e eu boiando, assim, tipo, não sabia o que era, não estava muito por dentro ainda do que se tratava.
E eles foram de van, e eu, naquele tempo, como eu mencionei, eu fazia muita coisa, estava meio sem tempo, eu acabei não indo e tal. E no outro ano, em 2008, teve a Ampul regional em Santa Catarina, em Criciúma, que daí foi a minha primeira que eu participei, apresentei, incentivado pelo professor Reinaldo. Eu acabei fazendo uma apresentação de trabalho, enfim, e acabei e apresentei meu trabalho em Criciúma. Foi a primeira participação da Ampul, gostei muito. Em 2009 eu fui para Fortaleza, participei também da associação, e comigo aconteceu uma coisa interessante, principalmente na Fronteira Sul, que eu era vinculado à Ampul de Santa Catarina, até porque era professor da Fronteira Sul, e durante o meu período da Fronteira Sul, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era organizar eventos, né? É uma das coisas que a gente acaba aprendendo com a vida acadêmica, coisa que eu não fiz na graduação, mas que daí, quando professor, e com a ajuda de alunos, a gente montou uns eventos assim bem legais, bem interessantes. E nisso, até lá em Santa Catarina, eu já estava, porque queriam fazer uma Ampul daí na Fronteira Sul, na Universidade Nova. E até o meu nome daí começou a ser cogitado já para eu ser presidente da Ampul regional em Santa Catarina, mas eu já estava de saída, né? E acabei vindo para Brasília. Né? Mesmo assim, eu fui lá, participei da Ampul regional que teve lá em Chapecó, foi linda, enfim. E quando eu vim na verdade, a minha relação mais assim, forte com a Ampul justamente foi quando eu vim para o UNB, uma história um pouco parecida com a que o professor estava falando, que é a seguinte: quando eu cheguei aqui em Brasília, eu cheguei junto com o professor, o professor Cristiano voltou. Tá, eu vou continuar falando, daí depois ele termina. Cheguei junto, por coincidência, em 2015, chegou eu e o professor André Honor. E o professor André Honor e eu, a gente se perguntou, tá, e Ampul DF, né? Daí os professores, tá preparada. E daí nós, pesquisando mais, nesse primeiro momento, mais o professor André até, ele descobriu que, assim, até parece que tinha, eu não quero ser injusto, mas até parece que tinha a diretoria e tal, mas fazia já dois encontros regionais seguidos que não existia encontro regional na Ampul, ali do DF. E daí eu e o André, a gente falou, não, vamos agitar, vamos fazer. E professor André mesmo, eu falo muito dele porque é merecido. O professor André Honor, ele fez uma Ampul regional, tirando dinheiro, inclusive, do bolso dele. Né? Nós tínhamos pouquíssimos filiados, para não dizer praticamente nenhum, e os que eram filiados estavam com suas mensalidades em geral atrasadas. Ele fez um pequeno encontro só com os colegas, daí a gente participou, ajudou. Tal. Isso foi em 2016. Em 2017 foi a Ampul nacional, né, no qual eu e o professor André daí participamos diretamente na organização desse evento. Né, daí que conhecemos o Pablo, o Marcos, enfim, e organizamos esse evento tendo como cabeça, claro, a professora Lucília, e foi uma experiência maravilhosa, né, cansativa como sempre, mas foi uma experiência maravilhosa. E nessa o professor André daí fez a eleição, aí em 2016, aliás, já foi feita a eleição, já foi criada uma chapa, né, nesse encontro que o professor André fez, como eu digo, do bolso dele, foi criada uma chapa, e o professor André continuou trabalhando nisso, fizemos a Ampul de 2017, daí em 2018, o professor André Honor veio falar comigo se eu aceitava daí o desafio de ser presidente da Ampul DF. Eu falei, não, claro, estamos junto e estamos aí para somar, e junto daí com o professor Jonas, com o professor Luiz César, com o professor Bruno Leal, né, nesses 2 anos aí a gente trabalhou bastante pela Ampul. E, na verdade, eu fui para a minha reeleição agora, né, nós criamos daí um grupo maior. O principal desafio justamente era atrair os filiados novamente, né, sim, lembrando, em 2018, o professor André Honor também encabeçou uma Ampul regional, que daí já foi maior, aí já veio mais gente, aí já veio mais professores, os professores se engajaram mais, os alunos, tinha simpósio temático de 50 pessoas assistindo, era uma loucura, assim. Então a gente viu que tinha uma demanda reprimida, assim, muito grande por aqueles eventos. E também foi uma experiência daí maravilhosa, eu ajudei a organizar. No final fui eleito, fiquei 2 anos,
E era para ter uma Ampu, quer dizer, era não, vai ter uma Ampu, só que era para ser agora em junho. Vamos fazer um Ampu regional em dezembro, fazer algum evento virtual justamente para o Ampu regional do DF. Estamos organizando agora. E foi semana passada, semana retrasada, nós montamos uma nova chapa, daí com bem mais integrantes, trazendo professores do ensino médio fundamental, professores de escolas particulares, mestrandos, doutorandos, professores de faculdades particulares aqui do DF, né, montando uma chapa plural, né, para tentar abarcar o maior número de historiadores possível, né, e trazer justamente para que cada um em seu pequeno, né, seu microcosmos, seu cosmos, temos sindicalistas, enfim, tragam pessoas justamente para se filiar à Ampu, que ainda hoje é o nosso maior desafio, é aumentar o número de filiados aqui na Ampu DF, né? Então, essa é a nossa questão hoje, principal. Né? E durante esses 2 anos, claro, fizemos eventos, entrei em contato com sindicatos. Assim, logo que eu entrei na Ampu, eu me deparei com a Escola Sem Partido, sendo votada, logo depois da eleição do Bolsonaro, sendo votada, né? E daí uma das coisas que eu fazia era ir, quase toda semana eu estava lá na Câmara, né, junto com os deputados, com Érica Cocai, com Alice Portugal, com Glauber Braga, fazendo conseguimos, e com a ajuda deles, justamente a gente conseguiu colocar e arquivar no final de 2018 aquele projeto maléfico, e, enfim, continuamos aí trabalhando daí durante 2019 mais com sindicatos, enfim, e esse ano a gente está se reorganizando com relação à pandemia, tentando fazer alguns eventos, tentando trabalhar com o que a gente pode. Né? E é isso. Antes de eu passar para Cristiano, só queria lembrar que eu conheço o nome do Matheus antes de conhecê-lo, porque uma das discussões que a Ampu atravessou na gestão da Joana, e foi para mim uma discussão fulcral, foi exatamente a Escola Sem Partido, o que dispensou uma energia enorme, né? Porque eu me lembro das pessoas falarem, precisamos de mais gente ainda no Distrito Federal, porque era discutido de um dia para o outro, como é que você vai deslocar gente do Brasil para ver, quer dizer, a base do Distrito Federal, ela é fundamental, quer dizer, a região do Distrito Federal, Goiânia, porque principalmente nesses períodos onde a gente é atropelado todo dia com uma nova investida do governo. Agora, ainda há pouco, eu estava na reunião com as entidades nacionais e estava todo mundo dizendo isso. O governo joga um edital, joga uma norma, sexta-feira à noite, para as pessoas ficarem absolutamente loucas, ninguém está com dinheiro, porque todas as entidades estão com pouco recurso por causa da pandemia, porque não temos tantas atividades assim, e, no entanto, a gente precisa estar cada vez mais presente lá. E eu pensei, ainda bem que a gente tem sede em Brasília, faz muita diferença, parece que não, mas faz muita diferença, ela é decisiva nessas horas. Como diz um amigo meu da física, o difícil é sair da inércia, né, Cristiano? Então, assim, recomeçar um trabalho, né, entendendo o contexto histórico que permitiu um determinado grupo estar à frente, depois a ausência de continuidade disso. Eu acho que os historiadores, às vezes, a gente esquece também, né, o quanto é difícil você criar uma geração que continue um trabalho que é sempre incompleto, é sempre passível de crítica, para que outras pessoas, né, tenham pelo menos o intento de não repetir o mesmo erro, repetir outros, fazer outros, mas não os mesmos erros. Eu acho que se a gente consegue fazer isso, já é um trabalho enorme, e a gente precisa reconhecer cada vez mais que essa aproximação com o ensino básico, o ensino médio, com as faculdades particulares, implica, antes de tudo, a valorização do conhecimento histórico, não pode ser o contrário, né? A gente não está ampliando para dizer, olha, nós somos simples, nós estamos ampliando para dizer, olha como nós somos importantes, como a história é fundamental para o país, né? E a Ampu, ela talvez seja o grande lugar, né, de abrigo desses historiadores e dessas historiadoras que precisam de algum tipo de rede de proteção, né, que possa falar com mais leveza, né, e com mais liberdade os dilemas que os professores e as professoras passam na própria labuta diária de ser professor da área de história, né? Então, eu
posso só fazer um comentário? Desculpa te interromper, Márcia, não só que justamente primeiras coisas que a gente fez, principalmente depois da Escola Sem Partido e da eleição do governo Bolsonaro, no meu caso, foi ir falar com a Ordem dos Advogados do Brasil para não assim, para a gente ter contato justamente para caso. Qual é o nosso maior medo? Professores serem perseguidos, mesmo com a lei não aprovada, professores serem perseguidos. Então, disponibilizar algum advogado, algum telefone para eles poderem chamar professores de história que estavam sendo os mais atacados. E a segunda coisa que eu fiz justamente foi entrar em contato com o sindicato dos professores e nós realizamos ali umas 4 palestras, né, umas 4 palestras com professores da UNB e com professores de fora, inclusive, que estavam visitando, para justamente também falar da defesa dos professores, dizer que, né, o sindicato dos professores aqui do Distrito Federal é muito forte, e dizer para eles assim, ó, nós estamos juntos, nós estamos aqui, nós existimos, né, vocês querem ter um contato, e também, justamente, a gente talvez precise de proteção. Daí o sindicato sempre se colocou também muito à disposição, assim como a OAB aqui do Distrito Federal. Só queria comentar. E comentando que daí agora eu vou ficar mais 2 anos, né, como presidente da AMPU-DF, são os últimos porque não pode mais ter eleição. Ainda bem que a AMPU Distrito Federal tem um historiador e advogado, né? Porque nessa conjuntura tem um advogado do lado, não faz mal a ninguém, né? Entendeu? Vai começando se tornando uma pessoa imprescindível na vida da gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, Cristiano, caiu? Você conseguiu voltar para falar um pouquinho com a gente? Sim, desculpa aí. O sinal de Goiânia que não está ajudando muito. Mas vou tentar concluir o que eu tinha iniciado antes. Então, eu tinha chegado exatamente na proposta da chapa, né, Goiás Plural, e que é justamente essa intenção que o Matheus citou aí, que é valorizar essa polifonia, né, essas diversas vozes que precisam falar. Eu estou aqui falando hoje em nome de um grupo e de todo o conjunto de filiados e filiadas, mas nós queremos sim criar espaço para que essas diferentes vozes se expressem, historiadores, historiadoras, estudantes, professores, professoras, independente de gênero, de orientação religiosa, né, que todos tenham esse espaço. Então, um dos nossos trabalhos agora é justamente valorizar e reativar os GTs. Né? Para nós é essencial essa participação dos GTs. Como eu sou recém-chegado aqui, eu também tive que fazer essa sondagem e verificar quais GTs estavam já desenvolvendo atividades. Então, nós temos, por exemplo, o GT de Estudos de Gênero, que é visivelmente assim dos mais atuantes, né? Que nunca parou, mesmo sem a diretoria, produzindo muita coisa mesmo, oportunizando muitos espaços de diálogo. Temos também o GT de Ensino de História e Educação, que eu também integro, mas de forma mais próxima, mobilizando um grupo. Já realizamos uma atividade em parceria com a Universidade Estadual. E a intenção é ampliar cada vez mais também. O GT de História da África, História Antiga, outro de Imagem também. Tem vários se mobilizando já para retomar a atividade. Para nós é essencial, né, que esses GTs funcionem. E também envolvendo o máximo possível todas as instituições e grupos aqui de Goiânia envolvidos com o pensamento, com a produção, a difusão e o ensino de história. Desde a Universidade Federal, que agora são 3, né? Nós tínhamos antes a UFG, agora tem a UFCAT, a de Catalão, e a Federal de Jataí, que foram desmembradas. Temos a UEG também, com inúmeros campos pelo estado. Essas universidades têm história também? Essas universidades têm história também? Não. Tem curso de história? Caiu, né? Caiu. A Matheus tá bom. Voltou? Qual foi essa pergunta? Se essas universidades que você falou, que eu não conheço, se elas têm também curso de história? Sim, todas elas têm. Inclusive, a vice-presidente é de uma delas, é de Catalão, professora Eliane Martins,
temos também, a gente tentou colocar o máximo de representantes possível. A Federal de Jataí nós não temos especificamente, mas ficamos no Conselho Fiscal, um representante, o professor Murilo. Todas elas têm curso de História, sim. E a UEG também, em vários campos do estado, não sei precisar quais. Temos também o Instituto Federal, o IFG e o IF Goiano. E, além disso, toda a rede de educação básica, né, escolas estaduais, municipais e privadas também. Temos uma representante da PUC Goiás, então a chapa ficou bem pluralizada mesmo, o máximo que conseguimos. Temos a professora Kênia, lá do IFG de Formosa, o professor Álvaro, que é da UEG de Formosa também. Temos a Thaís da PUC, deixa eu ver se eu não esqueci, a professora Ana Carolina, então, do UFG comigo. E, ai meu Deus, será que eu esqueci alguém? Se eu esqueci, me desculpe, depois eu lembro. Mas são os 6 integrantes da chapa. Bom, em final, eu queria só que vocês... É isso, então. Nosso trabalho principal é esse. Esse é o seu principal desafio? É isso essa é a última pergunta. Se você puder decidir qual é o seu principal desafio nesse ano, em que a gente está, como um amigo meu da geografia disse, a gente não está só existindo, a gente está resistindo, né? Tudo leva a crer que o ano de 2021 ainda vai ser pior, pelas últimas notícias que a gente recebe via SPPC, muito mais corte de verbas, muito mais dificuldade para a área de humanidades. Então, a gente vai ter que somar esforços para uma coisa, né, um foco de luta, porque então vai todo mundo enlouquecer. E aí eu queria que a última pergunta fosse essa, assim, se vocês pudessem dizer para a gente, né, qual será o principal desafio da gestão de vocês. Porque eu fico sempre me lembrando quando a Joana fala assim, é importante, né, a Joana Peru falou uma vez, importante que a gente sinalize qual foi a principal questão de luta das pessoas, porque isso, às vezes, tem uma que tem mais visibilidade e, no entanto, aquela luta daquele grupo, sei lá, do Ceará, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, foi fundamental para aquela região, né? Menos do que o problema, vamos dizer, nacional, ou a demanda nacional. Então, só para a gente fechar, se vocês podem hoje avaliar qual será o grande dilema, o grande desafio das regionais de vocês, nesse finalzinho de 2020, patético, horroroso, trágico, e 2021, que tudo leva a crer que não vai ser tão bom quanto gostaríamos. Vai lá, Cristiano, se você não conseguir falar, eu passo para o Matheus, tá bom? Certo. Eu acho que eu consigo finalizar, que caia de vez o sinal aqui, pode ser? Estão me ouvindo? Então, o nosso grande desafio seria esse, né? Convencer, mostrar para as pessoas que a Ampul Goiás tem sentido, tem significado, que ela representa, assim, todas essas pessoas diferentes que se interessam por história, que trabalham, que estudam história, e mostrar sobre essa importância de unirmos, né, forças, principalmente nesse contexto. Eu mesmo, pessoalmente, se eu for a responder por que eu aceitei esse desafio, posso dizer que até o ano passado, eu sempre fui daquele professor de história que gostou muito do espaço da sala de aula, gostei sempre de debate, mas não do público. Eu estar aqui hoje falando em nome de um grupo é uma grande novidade. Então eu sempre fiquei na retaguarda. E hoje eu percebo que não dá mais, né? Se nós não assumirmos essas funções, se não puxarmos à frente e unirmos as pessoas, trabalharmos junto, realmente a gente tem mais a perder do que já perdeu, né? Então o desafio está aí. Eu não sei exatamente o que vem pela frente, né? Mas eu tenho certeza que o grupo que me acompanha é fundamental nesse processo. São pessoas, eu digo a eles que eu só aceitei porque são eles e elas que estão nesse grupo. Caso contrário, não sei se eu teria essa ousadia, não. Obrigado. E com o apoio da Ampul Nacional sempre, né? Com a parceria de aula. Obrigado, Márcio. Bom, desafio o meu é muito parecido com o do professor Cristiano, que é justamente mostrar para os historiadores do Distrito Federal a importância da Ampul, né, trazer justamente todos eles para a nossa associação, para que ela cresça, para que ela seja um instrumento justamente de pressão contra este governo que está aí, né, contra as medidas de corte. Quanto maior nós formos, mais fortes nós seremos e mais nós poderemos fazer
pressão, né, junto aqui no DF é fundamental, a gente tem justamente a vantagem, como a Márcia disse, estar próximo, então, junto aos deputados que estão nos ajudando, então, deputado, senador Randolph, como eu falei das outras deputadas, da professora Érica, da Érica, da Alice Portugal, eu gosto sempre de citar, porque são pessoas que realmente estão junto da gente, estão junto com, não é propaganda, e mesmo que fosse também paciência, porque estão realmente ajudando a gente muito. O Paulo Paim, enfim. Então, estar próximo justamente dessas pessoas, né, para que elas nos ajudem e nós podemos levar subsídios para eles, né, e eles e elas, para encarar justamente os desafios de corte de verba, os desafios de desvalorização da profissão de historiador, para considerar justamente, para que a história justamente seja respeitada e valorizada como profissão, né? Ela foi agora regulamentada, e só que é o grande passo, mas o próximo passo é justamente a valorização da profissão de historiador, né? E nisso a gente tem que unir forças com todos os historiadores aqui do Distrito Federal, né, contra esse governo, contra os cortes, contra os desmandos, para que as pessoas elas se unam a gente, e nós também procurarmos outros movimentos sociais, sindicatos, como eu falei, sindicatos, OAB, movimento de mulheres, pessoas ligadas a gênero, criar novos grupos, isso é uma coisa que também aqui a gente está tentando fazer, criar novos grupos de trabalho, mas se juntar com todos esses movimentos sociais de oposição ao governo Bolsonaro, para que medidas, né, arbitrárias, para que medidas contra a educação, que é uma constante nesse governo, que não nos surpreendemos, não me surpreende o que está acontecendo, mas ele não espere que nós vamos ficar calados. Então, é convencer os colegas a se filiarem para a AMPU crescer, para quanto maior a gente for, mais pressão a gente vai poder fazer contra esse governo e com a ajuda dos parlamentares aqui próximos. Eu acredito que é a principal luta hoje da AMPU-DF. E claro que eu, assim, faço também minhas palavras, eu não teria assumido a AMPU-DF sem o apoio, teria feito nada sem o apoio dos meus colegas desses 2 anos, e eu tenho certeza que esse grupo plural que a gente formou agora para frente, também eu não assumiria de novo se não fosse com mais pluralidade, mais gente participando. Certo? Então, também agradeço a todos que participam e estão fazendo o AMPU com a gente, o AMPU-DF com a gente. Eu gostaria de agradecer os dois, porque as pessoas perguntam por que eu quis presidir a AMPU, né? Aí, uma vez me perguntaram, eu falei assim, porque tem horas que você chega no estado da sua vida, né, que você quer dar mais a oportunidade para que as novas gerações apareçam com a robustez que elas merecem, né? Existe toda uma discussão sobre a popularização do conhecimento histórico, e quase sempre isso é confundido com uma coisa assim, é só você entrar na internet, fazer um youtuber, e você vai ficar maravilhoso, você conhece história, né? E nós temos um conhecimento que usa como ferramenta o português, que é a nossa mesma língua, né? Então, as pessoas tendem a achar que falar português significa compreender um texto histórico, compreender uma lógica do passado, etc. E eu acho que a luta pela regulamentação, que é uma luta que é de décadas, né, que presidentes maravilhosos tiveram antes da gente, ela tem que ser respeitada, não só do ponto de vista de cada um que ajudou a montar o castelinho, mas também dessas pessoas que estavam lá na hora certa, no lugar certo. Sem essas pessoas que estavam lá em Brasília, na hora que você liga, dá para você pegar o táxi, pegar o Uber, ir lá e ver. É completamente diferente do que você está no lugar como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde você não está no centro do poder, né? E você não tem, não se descobriu uma forma, gente, mais rápido para deter. Eu às vezes penso o seguinte, Deus é muito bom para mim, porque se eu fosse de Brasília, eu já estava inaugurando uma cusparada no Bolsonaro, entendeu? Porque eu acho que a gente, fora brincadeira, eu acho que em 2021 a gente vai ter uma luta ainda maior, muito grande. A regulamentação foi um primeiro passo, mas o retorno vai vir, né? Então, a gente precisa ficar muito unido, a gente precisa contar muito com os colegas, muito com guardar as nossas diferenças com segunda oportunidade, que não são poucas, né?
porque nós somos um grupo enorme, com perspectivas e teorias e métodos muito diferentes, mas a gente precisa contar com cristianos, com ateus, com pessoas desse país inteiro, porque então os editais de 2021 vão vir para sucumbir à área de humanidades. E se a gente não estiver preparado agora para essa luta, a gente ainda vai ficar muito frágil. Então, só quero agradecer demais. Eu acho que as pessoas precisam. Quando a Joana Pedro falou isso na homenagem que ela fez aos colegas, ela reiterou, eu quero reiterar aqui, que as pessoas não ganham nada, elas fazem isso graciosamente. Porque na época do mercado, do liberalismo, todo mundo ganha dinheiro falando, todo mundo, algumas pessoas ganham dinheiro falando nas mídias, é preciso que a gente tenha certeza, clareza e foco de que as pessoas que estão no AMPU hoje, elas estão em nome de um bem comum, né? Elas não estão só somente para salvaguardar ou alavancar a sua carreira, mas elas estão, acima de tudo, para proteger a história, né? Como um campo de conhecimento, como uma área muito importante para a vida de todos nós. Então, brigadão, Cristiano, Nicoline. Espero um dia te conhecer, Vive a Cores. O Matheus eu conheço. E é o que eu digo, não é porque eu fui impedida de passear pelo Brasil por conta da pandemia que eu não posso me aproximar de uma forma ou de outra de todas essas coordenações regionais. Então, eu quero esse registro histórico, porque quando eu estiver bem velhinha, eu vou poder dizer, está vendo? Lá em 20, quando a gente estava desesperado, quando a gente chorava quase todo dia, a gente tinha lá o Cristiano falando que conseguiu montar uma equipe, o Matheus sendo reeleito com uma equipe também legal. Isso é muito importante para a gente acreditar que tem um amanhã melhor, uma amanhã, né? Uma amanhã mais produtiva, que o Bolsonaro vai passar, essa corja toda uma hora vai embora, e a gente vai estar lá em pé, esperando a lei do retorno, tá bom? Obrigada, muito obrigada para vocês dois, vocês são lindos. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Tchau, Márcia. tchau.